Sobre o duelo diante a Chapecoense, que assim, não vai ser mais no Mineirão, tá? Esse jogo que seria válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi, no caso, mudado no dia 13 de agosto, que tem um show sertanejo previsto no Mineirão, e o Cruzeiro recebeu uma proposta interessante para jogar em Brasília, tá? Esse jogo vai ser no Mané Garrincha, inclusive já está confirmado, informação lá do Samuel Venâncio e também do site O Tempo. Lembrando que assim, o Cruzeiro que não vai ter à disposição também o Independência, porque no dia 14, um dia depois, vai ter o duelo contra América Mineiro e Santos, então não vai ter a disponibilidade também do Independência. Então, diante dessa situação, o mais viável foi mandar esse jogo para outro estado e Brasília, né? O Cruzeiro já fez diversas partidas lá, 2015, 2013, 2014, então tem um costume muito grande de jogar no estádio, vai acontecer mais uma vez nessa temporada de 2022. Eu acho que foi uma boa alternativa, até porque não teria muitas opções, né? O Cruzeiro com a Minas Arena não tem essa opção de poder, no caso, ter uma prioridade no estádio em relação aos shows e tudo mais. Então é uma das desvantagens de não ter um estádio próprio. E assim, eu vejo que pode ser uma boa também. Tem muitos torcedores do Cruzeiro em Brasília. Eu mesmo sou de Goiânia, né? Agora eu tô aqui passando um tempo em Curitiba, mas assim, eu sou de Goiânia. Se tivesse uma partida dessa, por exemplo, eu iria com toda certeza, porque fica bem mais perto. Eu já vi que tem vários torcedores de Brasília, do Cruzeiro, de Goiânia também. Então até vi muitos torcedores falando que vão, né, nesse jogo aí, saindo de Minas Gerais. Então assim, vai ser uma boa opção aí também. A expectativa, sem dúvida, de um público cheio nesse jogo lá no dia 13 de agosto. O Cruzeiro voltando ao Mané Garrincha. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você vai nessa partida, tô curioso para ouvir a opinião de vocês. O último assunto desse vídeo é sobre um zagueiro que, assim, na minha opinião, poderia ser um baita reforço pro Cruzeiro, tá? Até mesmo pensando nessa reta final de Série B e pro ano que vem, num eventual acesso à Série A, que é a respeito do zagueiro Adrielson, ele que tem 24 anos de idade e se destacou bastante nos últimos anos jogando pelo Sport. Ele surgiu na categoria de base da equipe de Recife e, no caso, já teve passagens também pelo Palmeiras no Sub-19 em 2018. Porém, desde 2019 tem sido titular absoluto no Sport, na Série A, na Série B. Em 2019, 44 jogos, 2020, 54 e 2021 ele fez 16 partidas e 2 gols marcados. Um pouco antes, depois de ter começado a Série A, ele acabou indo para um time chamado Al-Was, é isso aí mesmo, lá do Emirados Árabes, emprestado pelo Sport, onde fez 29 jogos e 2 gols marcados. Porém, como o Sport tinha uma dívida gigante com o jogador, em relação a atraso de direito de imagem, salários principalmente, acabou que o jogador conseguiu essa rescisão de contrato junto ao Sport por conta que tinha uma dívida muito grande e ambas as partes ficaram quites, né, nessa questão, e o jogador agora está livre no mercado. Eu acho um baita nome, um jogador muito jovem, né, 24 anos de idade, mas já tem experiência desde quando estava ali com seus 20 anos de idade jogando na Série A do Campeonato Brasileiro pelo Sport. Então, na minha opinião, um baita jogador. A grande questão é a financeira. Além dele já estar jogando nos Emirados, alguns times, como por exemplo São Paulo e o Santos, demonstraram interesse na sua contratação. O Santos é um dos que tem interesse, mas na minha opinião, se o Cruzeiro, o problema é que já tem, né, agora o Luiz Felipe, que foi contratado, eu acho um bom nome, tem também o Wagner Leonardo, que está emprestado até o final do ano, mas se o Cruzeiro não tivesse se movimentado no mercado ainda, eu acho que ele seria um baita nome, tá, um jogador para chegar e ser o titular mesmo. Eu acho ele muito, muito bom mesmo. Se fosse ali uma dupla de zaga, sei lá, 2 zagueiros, né, ou 3 mesmo, o Adrielson, poderia colocar até 4, porque ele é bom ofensivamente também. Adrielson, Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Lucas Oliveira. Tenho certeza que jogaria até ofensivo, um time com 4 zagueiros ali que tem uma característica um pouco mais ofensiva, mas, né, tirando essa brincadeira aí, eu acho que é um baita jogador que poderia, né, chegar no Cruzeiro. Mas vamos ver aí onde que vai ser o futuro do atleta. Uma pena o Cruzeiro não ter também condição, né, de contratar o jogador. Tenho certeza que o Ronaldo não iria pagar um salário tão acima da média, ainda mais para uma posição que é um zagueiro, né, que no caso não tem todo aquele privilégio como seria o Cruzeiro precisando de um ponta hoje, um atacante como era no início da temporada. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, o que você acha. Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. O último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um nome que foi especulado aí no Cruzeiro, que é no caso do atacante Marcos Paulo, jogador que assim pertence ao Atlético de Madrid, lá da Espanha, que já teve passagem aí pela base do Fluminense, que poderia se reforçar o Cruzeiro. Notícia lá do All Sports que eu trouxe aqui para vocês, que o atacante é dupla nacionalidade, né, brasileiro e também tem nacionalidade portuguesa, poderia chegar ao Cruzeiro,
para essa temporada de 2022. Até teve algumas pessoas pensando que ele era meio campista, que chegaria para ser o camisa 10. Não, tá? Ele atua aí como um ponta direita, ponta esquerda, desde quando surgiu na base do Fluminense. Na minha opinião, é um baita jogador. Ele estava emprestado à equipe do Famalicão, lá de Portugal. Jogou, no caso, 20 jogos nessa temporada agora de 2022, 2023. Mesmo time do Bruno Rodrigues, tá? Então o Bruno Rodrigues era o titular na posição. Eles chegaram a jogar juntos, porém o Bruno Rodrigues teve muito mais números, né, nessa última temporada na equipe portuguesa, com 40 jogos, 8 gols e 6 assistências. Enfim, o atleta que saiu para o Atlético de Madrid no final de 2020, em 2021 chegou aí para a equipe, saiu de graça do Fluminense, não rendeu nada, chegou ao Atlético de Madrid e por lá ele assinou o contrato até junho de 2026, um contrato aí bem longo com a equipe lá do Atlético, e eu acho ele um bom jogador, vejo que poderia chegar para agregar bastante ao Cruzeiro. Ele nessa atual temporada, lá em Portugal, ele não foi bem, jogou até com uma certa frequência, foram 20 partidas por lá, mas não marcou nenhum gol, e assim, um jogador que, mesmo com essa temporada não muito boa, eu acho que pode fazer muita diferença agora pro Cruzeiro na Série B e também pensando no ano que vem na Série A, né, até porque o Cruzeiro tem pegado uns empréstimos um pouco mais longos e eu vejo que poderia agregar o Cruzeiro. Ele foi muito bem pelo Fluminense nas temporadas de 2019, 2020, inclusive marcou um dos gols que o Cruzeiro perdeu fora de casa, aquele jogo, nossa, muito feio, né, contra o Fluminense em 2019 por 4-1, no ano do rebaixamento. Ele foi bem naquela temporada, ele era bem novo, ele fez naquela ocasião 8 gols marcados, em 2020 também 42 partidas com 8 gols. Pelo Atlético de Madrid não teve uma sequência por lá, então o clube agora ele voltou de empréstimo e está na lista de negociáveis, ou seja, deve emprestar ele para algum outro time nesse momento. Não tem expectativa de ser aproveitado lá na equipe do Atlético de Madrid, então pode sim ter essa possibilidade de ser repassado. Porém, uma das coisas que complica é que o jogador não vê com bons olhos de voltar por agora ao futebol brasileiro. E faz sentido, né? Ele foi vendido, foi para lá recentemente. Será que compensaria ele deixar a equipe, né, e do Atlético de Madrid e ser emprestado para o futebol brasileiro? Enfim, eu vejo que se o Ronaldo, o Paulo André, o Pedro Martins aí quiser contratar o jogador, vai ter que apresentar um bom plano de carreira, mostrando assim as vantagens dele ter esse período de empréstimo aqui ao Cruzeiro, porque se ele se destacar bastante, pode ser que consiga muito mais mercado no futebol europeu, depois dessa passagem não muito boa pelo Famalicão, ou até mesmo, né, quem sabe, ser aproveitado pelo Atlético de Madrid. E você já ouviu falar aí do jogador? O que você acha do ponta de apenas 20 anos de idade? Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Marcelo, e não uma informação de que ele está vindo para o Cruzeiro, algo nesse sentido. Quero só comentar aqui com vocês mesmo sobre a pedida salarial do jogador para continuar, lembrando, né, ele ainda quer continuar no futebol europeu. E de acordo com o site fanáticos.com, a pedida do atleta é de 2.600.000 por mês, tá? Então um valor assim gigantesco, 2.600.000, seria, se ele fosse contratado por qualquer time no Brasil, o maior vencimento assim de um jogador no país. O que tem um salário mais alto é o Abel Ferreira, com um salário próximo de 2.300.000 a 2.600.000 por mês. Então, para você ter uma ideia, o valor gigantesco, né, que teria direito o Marcelo, no caso, que é o que ele está cobrando para continuar ainda no futebol europeu. Eu acho difícil ele arrumar um time disposto a pagar esse valor, porque na Europa tem essa ilusão de que, por exemplo, um time da primeira divisão da Espanha ali, que não vai disputar Euro, não vai disputar Champions, tem condição de fazer um investimento desse, mas muito pelo contrário, tá? Aqui no Brasil os valores de salário estão tão altos que já estão competindo ali com um time intermediário da Europa tranquilamente. Só perde para os times de ponta, aí perde de goleada, né, podemos dizer assim. Mas assim, eu vejo que ele não tem muito espaço não, para pedir um salário gigantesco desse de 2.600.000 por mês. O Fenerbahçe lá da Turquia, junto com o Jorge Jesus, é um dos times mais interessados na sua contratação, porém esbarrou nessa questão financeira, tá? Não tenho certeza se o Marcelo gostaria de jogar na Turquia, teria que ver essa questão também. Então, só se algum grande time ali do futebol europeu demonstrasse interesse no Marcelo, seria possível ele continuar aí com esse salário de 2.600.000 por mês, que é quase aí $500.000, 500 mil euros por mês, um valor bem alto, mesmo para os padrões do futebol europeu. Ele que, se estivesse jogando em forma, tenho certeza que poderia pedir o dobro disso, que ia aparecer vários interessados, como era, por exemplo, lá em 2016, 2017, até 2018, né, pelo Real Madrid, mas caiu demais de desempenho. Nessa última temporada foram apenas 18 partidas, 2 assistências. Ele que foi especulado aqui na Raposa no final do ano passado para alguns sites espanhóis por conta dessa relação que ele já teve com o Ronaldo, né? Já jogaram juntos, tem um bom convívio mesmo depois da aposentadoria do Ronaldo. O Ronaldo que está sempre, né, no Real Madrid também, acompanhando as conquistas de perto, então tem uma boa relação com o lateral esquerdo brasileiro.
Porém, eu vejo que o Marcelo está mais encaminhando assim para jogar em algum outro time ali da Europa, depois voltar no Brasil, quem sabe no Fluminense ou, por exemplo, no Botafogo, que são os times onde ele tem uma identificação um pouco maior, e depois se aposentar já para fazer igual o Ronaldo, né? Cuidar dos seus times, que lembrando, ele já tem o Azures do Paraná, time que está bem aí no caso no Campeonato Estadual, disputando Série D, e também o Mafra, que é da 2ª Divisão de Portugal, recentemente demonstrou interesse na compra do Santa Cruz, e também no caso de um time de tradição aqui no futebol brasileiro, então tenho certeza que em breve vamos ter alguma atualização sobre esse caso. O Marcelo muito mais, eu vejo assim, investidor a longo prazo, ter um time aqui no país e também no exterior, do que propriamente vindo para jogar no Brasil, até porque não descartaria, né, uma aposentadoria, tem tido muitos problemas nos últimos anos, atleta de 34 anos de idade.